Fala aí pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência fazendo exercícios. São exercícios da apostila Eleva para o segundo ano de Química 1, apostila 2, capítulo 9. Capítulo que trata das funções orgânicas aldeído e cetona. O primeiro exercício que a gente vai fazer, exercício dos contextualizados número 8. Fala o seguinte: a brasileira estrutura a seguir é o corante vermelho extraído do pau-brasil. Nessas substâncias, podemos encontrar grupos característicos de algumas funções da química orgânica, como? Muito importante você saber fazer isso. Isso daqui é uma das coisas mais básicas na orgânica. Ele te dá uma estrutura qualquer e pede para você analisar quais funções orgânicas estão presentes naquele composto, tá? Cuidado que aqui por ser teste, não necessariamente vai ter uma alternativa que engloba todas as funções. Mas você tem que ver aqui a que condiz com o que você observa, tá? Então, tem aqui funções que não vão estar nas alternativas, que não estão presentes na estrutura. Vamos começar a analisar aqui. Primeira delas, tenho aqui um C dupla O que está entre carbonos, tá? C dupla O entre carbonos, função cetona, é uma carbonila entre carbonos. Carbonila no meio da cadeia. Segundo, temos aqui um OH, ou seja, uma hidroxila, ligado diretamente no anel aromático, função fenol, ok? Próxima, temos aqui um OH, também hidroxila, ligado num carbono saturado, ou seja, carbono que faz 4 ligações simples, função álcool. Temos ainda um oxigênio como um heteroátomo entre dois carbonos. Oxigênio entre dois carbonos é função éter. E por fim, temos aqui um OH ligado num carbono que faz dupla. Esse carbono aqui é justamente função enol. Assim, o que a gente vai ter aqui? A gente tem alternativa C. Perceba que ó, não tem aldeído, então já elimina as alternativas A, B e D. E não tem alcino. Para ser alcino tem que ser hidrocarboneto. Já que tem pelo menos um oxigênio, já deixa de ser hidrocarboneto. Então, só sobra a alternativa C, fenol, cetona e éter. Isso daqui, muitas vezes, pode estar relacionado com um fenol, tá? Depende das posições das duplas, ok? Continuando, vamos lá. Temos aqui, exercício contextualizado número 13. Os esteroides anabólicos androgênicos, EAA, são hormônios sintéticos derivados da testosterona. Essas substâncias favorecem o desenvolvimento da massa muscular, além de causar uma gama de efeitos indesejados, que dependendo da sensibilidade do organismo que a ingeriu e da dosagem, pode conduzir o usuário à morte. O uso dessas substâncias tem manchado o mundo dos esportes e também a vida de muitos cidadãos comuns, geralmente jovens, que descontentes com sua aparência e físico, recorrem a essa solução enganosa. A figura a seguir mostra a estrutura da testosterona. Então, temos aqui. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Letra A. A sequência dos 4 anéis aromáticos dessa estrutura torna essa substância um ambiente químico favorável a reações, sem contar com a alta reatividade dos grupos álcool e aldeído. Vamos ver aqui quais funções orgânicas eu tenho. Primeira delas, OH ligado em carbono saturado, função álcool. Depois, carbonila, né? Então aqui hidroxila, aqui carbonila. Carbonila é entre carbonos, né? No meio da cadeia, função cetona. Não tem função aldeído, tá errado isso daqui, ok? Letra B. Os 4 anéis aromáticos conjugados proporcionam uma região de alta densidade eletrônica. Isso, associado à alta eletronegatividade dos grupos álcool e cetona, pode provocar também alterações no sistema nervoso central. Cuidado, esses anéis aqui, eles têm 6 carbonos em cada um, só que eles não são aromáticos. Aromáticos tem que ter aquelas 3 duplas conjugadas, ok? Então, não são aromáticos, está errada essa afirmação. C. Como os EAA são substâncias derivadas da testosterona, hormônio natural masculino, não devem causar tanto mal aos homens. Além disso, os grupos funcionais presentes na estrutura álcool e aldeído são inofensivos. Já vimos que não temos álcool, não temos a função aldeído, temos a função cetona. E outra, ele fala que causa mal para qualquer pessoa, independente do sexo, tá? Então, mesmo que os homens tenham uma quantidade de testosterona, a quantidade excessiva pode prejudicar, tá? Então, temos aqui um problema na C. D. Por alterar
diretamente a massa muscular, espera-se que os EAAs possam afetar também o coração, principal músculo do corpo. Os grupos funcionais presentes na testosterona, álcool e cetona tornam a estrutura mais reativa. De fato, temos aqui esses dois grupos e fala aqui do perigo de alterar a massa muscular. Está correto, alternativa D. Só para a gente ver por que a E está errado. A estrutura da testosterona é pertencente ao grupo dos hidrocarbonetos. Isso explica por que seus derivados são tão prejudiciais. Para ser hidrocarboneto, precisa ter apenas hidrogênio e carbono. Eu tenho oxigênio aqui, então testosterona não é um hidrocarboneto. Está errado. Ok? Próximo agora, exercício contextualizado número 14. Muito importante esse tipo de exercício também, tá? Em que ele vai descrever uma molécula, a gente tem que identificar qual a molécula a partir da descrição dele. Vamos lá. Observe as seguintes estruturas de 4 vitaminas lipossolúveis. O que significa isso? Significa solúvel em lipídios, solúvel em gorduras. Por que elas são tão lipossolúveis? Se você analisar, a cadeia carbônica delas é muito grande. Isso torna elas mais lipossolúveis e menos hidrossolúveis. A gente vai estudar isso mais para frente, ok? Vamos lá. As vitaminas A e D apresentam a função álcool em suas estruturas. A vitamina E apresenta a função fenol e a vitamina K a função cetona. Para a manutenção das propriedades de coagulação do sangue, é necessária a absorção de vitamina K, representada pela estrutura de número. Então ele pergunta para a gente qual é a vitamina K, e ele descreve a vitamina K como pertencente à função cetona. É só a gente analisar aqui. Primeiro composto, temos aqui uma carbonila entre carbonos, meio da cadeia, função cetona. Também temos aqui outra carbonila entre carbonos, também outra função cetona. Ou seja, a vitamina K aqui é alternativa A, composto 1. Essa é a vitamina K, tá? Se a gente analisar aqui, ele fala que a vitamina E apresenta a função fenol. Dessas daqui, a vitamina E é essa daqui, ó, tem função fenol aqui, ó. Mesmo que ele tenha a função éter, ele também tem a função fenol, tá aqui. E vitaminas A e D são essas duas aqui. Pelo que ele descreveu, não tem como diferenciar. Eu, por conhecer um pouquinho mais, já que trabalho ensinando isso daqui, falo para vocês que essa daqui é a vitamina A, tá? Ela é derivada do beta-caroteno, lá da cenoura, que eu expliquei para vocês da cor e tudo mais, tá? Por isso que ingerir cenoura pode ajudar na visão, para evitar cegueira noturna. E essa daqui é a vitamina D, ok? Então, os dois são da função álcool, beleza? Muito importante esse tipo de exercício. Para a gente fechar agora, exercício de aprofundamento número 17. Ele vai usar parte de orgânica, mas também uma parte de química geral, da parte de cálculos químicos, tá? Bem comum acontecer isso em vestibulares. O sentido do olfato se baseia num mecanismo complexo, no qual as moléculas das substâncias odoríferas são adsorvidas em sítios específicos existentes na superfície dos cílios olfativos. Esses cílios registram a presença de moléculas e enviam a informação para o cérebro. Em muitos casos, pequenas modificações na estrutura de uma substância podem causar grande alteração no odor percebido. Os compostos a seguir, por exemplo, apresentam estruturas químicas semelhantes, mas claras diferenças quanto ao odor. Então, temos aqui o odor de amêndoa e o odor de baunilha. Perceba que eu não tenho tanta mudança assim na estrutura. Letra A. Dê o nome do composto que tem odor de amêndoa. Então, para lhe dar o nome desse composto, tem que ver a qual função ele pertence. Temos aqui uma carbonila, ok? Odor de amêndoa. Temos aqui carbonila na ponta, COOH. Isso é função aldeído. Esse composto aqui eu ensinei para vocês o nome dele. Ele é um nome, como tem aqui um anel benzeno com aldeído, o nome dele é benzaldeído, tá certo? Letra B agora. Vamos lá. O olfato humano é especialmente sensível ao odor de baunilha. Podemos perceber sua presença em concentrações tão pequenas quanto 2,10 a menos 13 mols de vanilina por litro de ar. Um artista planeja perfumar um estádio com odor de baunilha durante um show. O estádio apresenta um volume total de 100 milhões de litros de ar. Calcule a quantidade mínima de vanilina em gramas necessária para perfumar o estádio. Então vamos lá, ó. Ele te deu aqui o nível para eu perceber. Então, a partir dessa quantidade eu já percebo. O que a gente tem aqui, ó?
2 a menos 13 mols de vanilina por litro de ar. Ele pergunta gramas, tá? Então tem que transformar aqui mol em grama. Primeira coisa, eu tenho a percepção de 2 a menos 13 mols em 1 litro de ar. Só que o estádio tem 100 milhões de litros de ar. Ou seja, fazendo essa conta aqui, eu percebo que eu preciso de uma quantidade de 2 a menos 5 mols de vanilina. Ok? Agora, eu tenho mol, preciso grama. Mol para grama, massa molar. Vamos lembrar aqui, estrutura da vanilina. Tá aqui, tem odor de baunilha. Tem que ver, como ele não me deu aqui a fórmula molecular, tem que contar quantos carbonos, oxigênio e hidrogênio eu tenho. Tenho 8 carbonos, então tá aqui 6, 7, 8. Hidrogênios, tem 1 aqui, 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8. E mais 3 oxigênios, C8H8O3. Agora, tendo a fórmula molecular, vou calcular a massa molar. Massa molar, carbono vale 12, hidrogênio vale 1, oxigênio 16. Fazendo a massa molar, 152 gramas por mol. Montando a regra de 3, eu tenho 152 gramas em 1 mol. Quantos gramas, que é o que ele quer, eu tenho em 2 a menos 5 mol. Multiplicando em cruz, eu tenho aqui 3,04, 10 a menos 3 gramas de vanilina. Ou seja, 3 miligramas de vanilina são suficientes para perfumar um estádio inteiro que tem um estádio aí de 100 milhões de litros de ar. É muita coisa, ok? É muito pouco para um espaço muito grande, para você perceber a sensibilidade do nosso olfato. Beleza? Fechamos aqui, então, o módulo 9, ok? Façamos mais exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.